Olá, meus amigos! Começando a semana na presença de Deus, hoje é segunda-feira e esse será o dia da sua vitória. Eu venho aqui trazer uma mensagem de fé que vai abençoar a sua vida e edificar a sua fé. Esses dias eu tenho aí assistido pelas mídias sociais algumas pessoas fazendo um determinado comentário sobre um líder religioso que fez ali um comentário sobre um dos pastores de sua igreja que faleceu, e esse comentário não pegou bem, todo mundo falando aí, comentando, falando e tacando a pedra e tudo, e não será eu mais uma pessoa a fazer isso. Mas eu vim trazer para vocês uma palavra para edificar a sua fé, para que você também não seja uma pessoa que vai se entristecer com as falas de outros, com as atitudes de outras pessoas, porque às vezes nós esperamos muito de outras pessoas, quando na verdade nós deveríamos esperar somente em Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Veja o que está escrito. 2 Timóteo 3,1 diz assim: Sabe, porém, isto que, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, veja o que a Bíblia nos manda fazer, afasta-te. Portanto, meus amigos, se você se escandaliza com algum comportamento de alguma pessoa, em vez de você atirar pedras, em vez de você continuar propagando as más notícias, espalhe as boas notícias, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale sobre João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fale sobre a cruz, que Jesus foi à cruz do Calvário, ele levou as nossas dores e enfermidades, que ali ele pagou o preço para que hoje nós tivéssemos a salvação. Fazer comentário negativo sobre outras pessoas, outras igrejas, outros irmãos é muito fácil. É muito fácil nós pegarmos uma pedra e atirarmos nos outros que erram. Um dia pegaram uma mulher em flagrante adultério e colocaram ela ali jogada no chão, e os religiosos chegaram diante de Jesus e disseram: mestre, essa mulher ela foi apanhada no ato do adultério e a lei manda-nos apedrejar. O que o senhor disse? Jesus abaixou a cabeça, levantou de novo e ele disse àquelas pessoas: olha, se algum de vocês não tem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E não ficou ninguém ali. Dos mais velhos aos mais novos, todos se retiraram. Ficou só Jesus e a mulher. Então Jesus disse àquela mulher: vai, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Não, algumas pessoas cometem erros, falas infelizes, atitudes infelizes, tratam as pessoas de uma maneira que não deveriam ser tratadas. Fazer o quê? São homens, são humanos e todos nós erramos e falhamos. Mas nós temos que esperar menos das pessoas, menos dos homens. Olha, eu trabalhei nessa empresa, esperava que o meu patrão fizesse tal coisa, eu fiz isso, fiz aquilo, olha, eu prestei serviço para essa igreja, eu esperava. Isso é uma bobagem. Nós temos é que esperar a nossa recompensa de Deus, dos céus, porque é dele a nossa recompensa. Espere menos das pessoas, espere menos daquelas pessoas que você ajuda, que você beneficia, porque a sua frustração será menor. A sua frustração será menor. Guarde isso. Então, espere de Deus. Espere em Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. O que eu devo fazer então? Se eu vejo que ao meu redor as pessoas elas não têm amor ao próximo, elas são pessoas caluniadoras, blasfêmias, sem afeto natural, está aqui a resposta para você no último versículo. Diz aqui no último versículo: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Afaste-se de pessoas que têm uma aparência, mas não são. Se aproxime das pessoas que realmente são. Se você é uma maçã boa, e você está numa caixa de maçãs ruins, as maçãs ruins, com fungos, com bolores,
aquele fungo vai contaminar você. Nós somos frutos do meio em que vivemos. Se você vive no meio de pessoas blasfêmias, você será blasfêmio. Se você vive no meio de pessoas arrogantes, você será arrogante. Se você vive no meio de pessoas que desrespeitam a palavra de Deus, você passará a desrespeitar a palavra de Deus. Se você vive no meio de pessoas que não têm afeto natural uns para com os outros, daqui a pouco você estará igual a eles, sem afeto natural, não se importando com o próximo e deixando de praticar a palavra de Deus. O que você tem que fazer? O último versículo eu acabei de ler para você e a última frase dele diz: destes, afasta-te. Afaste-se de pessoas que estão estragadas. Não fale dos atos errados das pessoas que estão no erro. Não propague a maldade dos outros, mas sim propague o evangelho de Cristo. O Senhor Deus nos mandou pregar a boa notícia. Ele disse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amigos, vamos deixar de espalhar fofocas, de espalhar os erros dos outros irmãos, das outras igrejas, e vamos espalhar que Jesus Cristo está voltando. E Ele está mais próximo da sua volta do que há 2000 anos atrás, quando os primeiros apóstolos começaram a evangelização. Guarde essa palavra. Vamos espalhar as boas notícias. Um abraço e até amanhã, em nome de Jesus.